Tiago, capítulo 1. Lá no final da Bíblia, né, gente? Tiago, capítulo 1, versículo do 1 ao 8. Quem achou? Diga amém. Amém. Olha aí. Diz assim o texto: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Versículo 2: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que mente, desculpa, gente. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Vamos meditar esse texto aqui? Senhor, nesta noite revela-se a nós a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, porque em meio às provações, às provas, às lutas, o Senhor tem nos dado motivo para nos alegrar diante do Senhor. Pai, nos instrui, nos ensina a Tua palavra desta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se eu fosse perguntar aqui hoje quem tem problemas, todo mundo vai responder eu e mais eu. Todo mundo tem problema. Quem é que não passa provações? Quem é que não tem tido provações nesses últimos dias? Irmãos, Deus já falou que nesse mundo nós vamos passar aflições. Mas depois ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quem mais? E aí, gente, bora? Se ele venceu, quem vai vencer? Nós também vamos vencer em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Tiago aqui quer nos ensinar acerca disso aqui, é sobre a alegria no tempo de provação. Pastor, às vezes parece um pouco incoerente estar alegre em um momento de provação. Mas nós que estamos em Cristo, nós precisamos entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus em nós. Então a nossa vida é feita, irmãos, de diversos desafios diários. Nós não estamos aqui porque estamos bem. Nós não estamos aqui porque estamos ilesos, estamos ausentes de problemas. Todo mundo tem o seu problema, a sua aflição, a sua provação. Mas olha o que diz o versículo 2 e 3 de Tiago. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. É como se já tinha falado assim, vamos passar uma provinha aí, porque essa prova vai nos forjar. Então perceba, irmãos, que até os problemas, até as provações, é permissão de Deus. Não nos enganemos. Nós não servimos um Deus pequenininho, um Deus qualquer, um Deus de barro. Nós servimos um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que permite todas as coisas, está acima de todas as coisas. Ele controla o tempo. Ele é o Deus da aprovação. Ele é o Deus da alegria. Ele é o Senhor dos senhores. Quem crê assim, diga amém. Amém. Tiago aqui está nos dizendo para a gente se esforçar,
para não permitir que os seus medos e desânimos, ira, chateações, reprovações, provações, sejam sentimentos que dominem os nossos corações, mas que sejamos alegres em meio às dificuldades. A palavra original traduzida como alegria aponta não só para esta, mas para a sua fonte. É preciso, portanto, ir mais fundo aqui no sentido da alegria. Só será possível passar pela provação com alegria quando sabemos quem está no controle de todas as coisas. Perceba. Então, nós costumamos buscar alegria por meio de prazeres, né? Abandonando até o que agrada a Deus. Mas Tiago aqui nos desafia a olhar mais além. Tiago está nos fazendo olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Não tentando esquecer os problemas, ou proclamando vitórias, mas buscando bênçãos. Por exemplo, eu preciso de um crescimento espiritual. Todo mundo precisa, não é? Desse contexto aqui. Todo mundo precisa. Deus espera de nós que nós o confiamos nele. Ninguém consegue crescer em Cristo como seres cristãos sem passar por provações. A pergunta é: quem é que está no controle da sua vida? É os problemas? É as situações? É o que há de vir? Porque esse mundo já está maligno. Será que é as provações que nós estamos passando e a tendência, eu sempre digo isso, é piorar? Por que é piorar? Porque nós estamos aqui no mundo. Mas ao ponto que as coisas vão ficar piores, nós também temos que identificar o Deus que nós cremos, Jesus Cristo, que está no controle de todas as coisas. E um Deus que nos faz se alegrar na provação, na tristeza, na angústia, no problema. Mas essa alegria não vem de nós mesmos. Essa alegria não vem do A, do B, do C. Essa alegria vem da palavra de Deus. Quem assim crê, diga amém. Então, a alegria, ela vem. E vem na provação. Isso é propósito de Deus. Então fique tranquilo. Deus, tem nos provado para nos forjar o nosso caráter. Deixa eu ver se a netinha está firme mesmo em Cristo. Deixa eu ver se a Márcia, deixa eu ver se os irmãos estão realmente firmes. Deixa eu ver se essa igreja realmente está alegre na provação. Deus está forjando a igreja. Deus está preparando uma igreja que, independente do que está acontecendo individualmente em cada família, em cada pessoa, Deus tem nos dado alegria em meio a tudo isso. Quem crê assim, diga amém. Os resultados disso, nós vamos ver agora. Porque em meio à provação tem resultados. Então, os resultados da provação, a primeira coisa que nós vemos no texto é a perseverança. Quando o coração e a mente conseguem entender que tudo o que acontece serve para forjar homens e mulheres mais fortes, seguiremos confiantes, firmes em Cristo Jesus e continuaremos a entregar a Deus as nossas dificuldades e os nossos problemas nas mãos de um Deus que tudo pode, que só Ele tem a solução para as nossas dificuldades. Então, o primeiro resultado da aprovação é perseverança. Então, quando as lutas vêm, as provações vêm, é Deus nos dando qualificações para sermos resistentes, perseverantes. Irmãos, as pessoas perguntam: mas servir Jesus é fácil? Nunca foi servir. Quem disse que servir Jesus é fácil? Não é e nunca será. Tá certo? Mas nós precisamos compreender, é quem nos direciona, é quem nos guia essa jornada da vida cristã. Se não fosse Deus, o que seria de nós, irmãos? Então, portanto,
percebam que a alegria e a perseverança é colocada a nós através das provações. O segundo resultado da provação é a resistência e a maturidade da vida cristã. A perseverança resulta em maior resistência. O cor engrossa, irmão. Pode vir, cor engrossa. Nós já passamos tantas dificuldades que não é que nós passamos por si só. Tantas dificuldades que passamos em Cristo, se vier outras, nós cremos que o mesmo Cristo que vai nos sustentar. Amém, irmãos? Então, a perseverança gera resistência. E essa resistência vai gerar em nós o quê? Maturidade. Opa! A gente vai começar a perceber, foi a vontade de Deus, Deus permitiu. Então, se Deus permitiu essa aprovação e essas questões que estão acontecendo comigo, é porque Deus quer me ensinar alguma coisa. Deus quer colocar no meu coração alguma coisa. Irmãos, Deus se utiliza dos meios pelas quais Ele quer para cumprir o seu próprio propósito. Não é para o nosso capricho, não é o meu querer, não é o seu, não é o nosso querer. Porque aos nossos olhos, a gente não queria nem sofrer, sim ou não? A gente não queria nem passar por provações. Mas o Senhor nos deu condições para suportar resistência, né? Para sermos resilientes em Cristo. E isso nos traz maturidade, traz consciência. Falando com o Cícero aqui mais cedo, ele falou: pastor, eu tenho pregado aí, mas não tem pregado só Deus, um Deus de amor não, mas um Deus de Espírito, e é bem por aí mesmo. O Evangelho que nós servimos, Cristo que nós servimos, Ele não é só flores, não é só amor, mas é Espírito também. É isso. Tendemos a exigir de Deus soluções para os nossos problemas, mas Deus responde do modo dele, quando Ele quer, como quer e quando quer responder, porque requer de nós uma confiança nele e saber que Ele é a resposta de todas as coisas na provação. Quem crê assim, diga amém. Amém. Então você vê que mesmo na provação a gente se alegra. O Senhor deposita em nós um sentimento de alegria. E essa alegria não é falsa, é verdadeira. Não é a alegria de comprar um carro, não é a alegria de possuir um bem, não é a alegria simplesmente de você amar alguém da família. Não, é uma alegria que suplanta todas as alegrias, porque essa alegria vem de Deus, de Cristo Jesus. E consequentemente vai gerar em nós perseverança em Cristo. Porque quem é alegre em Cristo, quem suporta alegremente a Cristo, continua firme em Cristo, dando graça e glorificando a Ele. Esses são os resultados. Uma terceira coisa que eu vi aqui nesses textos, agora no versículo 5 do 8, para a gente finalizando já, vai dizer assim, ó: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será o quê? Concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então aqui Tiago está assim, nos repreendendo: olha, se você crer em Deus soberano, que te alegra mesmo na provação, essa provação vai gerar perseverança, que essa perseverança vai gerar maturidade, não é? E se a gente não tiver assumindo isso, entendendo isso, está nos faltando o quê? Sabedoria. Ele vai dizer aqui, a gente tem sabedoria até nas provações. Olha que interessante isso.
Então, nós temos que pedir sabedoria a Deus no que tange o que temos que fazer. Senhor, e agora? Eu estou em suas mãos, é acreditar. E esse ter sabedoria aqui é crer sem duvidar. Hoje eu não consegui trabalhar. E eu estou um pouco temeroso porque o meu chefe mandou eu embora. Mas qual foi o motivo pela qual você não foi trabalhar? Se foi um motivo justo, nós temos que recorrer a quem? A Cristo. Senhor, segura-me, pegou. Sabe? É como se a gente tivesse na berlinda, cai ou não cai, e tipo assim, naquele momento de dificuldade, Jesus diz assim: Senhor, a minha confiança está em Ti, me ajuda, Jesus. Eu não posso cair não, me levanta. Seja qual for o seu problema, estou dando aqui um exemplo, mas seja qual for o seu problema, a sua dificuldade, não é? Nós precisamos ter sabedoria, e essa sabedoria não vem de nós mesmos, não vem de alguém que é parente, que é amigo, fulano, ciclano. Essa sabedoria vem do alto, é de Cristo Jesus. A palavra de Deus é revelada a nós, a fim de que nós possamos ter entendimento. Então, esta é uma ordem. Esta ordem é uma parte necessária da vida de oração de cada cristão. A intenção de Deus é que as provações nos levem, ou levem os cristãos à sua dependência. E alguém pode pensar: pastor, então Deus é mau porque Deus permite as provações? Não, muito pelo contrário, Deus é misericordioso. Já pensou se Deus não nos forjasse? Quem nós seríamos? Seríamos fracos. Seríamos pessoas totalmente perdidas, sem sabedoria. Mas as provações de Deus para nós, quando Ele permite, é para justamente nos ensinar, para que nós possamos de fato perceber que essa sabedoria que nós precisamos, ela tem que vir do alto, vem de Cristo Jesus. Pastor, eu tenho pensado muito, pastor, tanta coisa. Se a gente for pensar, para um pouquinho para pensar, 2 minutos e vou finalizar. Pastor, quantos problemas nós temos passado? Se a gente fosse falar aqui, individualmente, cada situação, a gente ficaria a noite toda falando só de problema, né? Porque tem, mas nem por isso vamos deixar de nos alegrar, porque até a provação é Deus quem permite. É Deus quem permite, é Ele mesmo que nos ensina a ser dependente dEle e recorrer para quem? Para Ele. Porque só Ele tem palavra de vida eterna, só Ele tem a solução, só Ele tem a graça que nós necessitamos e precisamos, só Ele tem a resposta pela qual nós precisamos. Então, Tiago aqui foi bem específico, deixou claro para nós que em meio à provação, e que essa provação é a permissão de Deus, nós temos que nos alegrar em Cristo Jesus, porque mesmo em dias difíceis, em meio às provações, Ele continua conosco, Ele continua a nos ajudar, não é? Quantas vezes nós passamos por situações que a gente não sabe nem para quem recorrer, mas aí você lembra que você é dependente de Deus, dobra o seu joelho, ou é espírito de oração e pensamento, começa a orar a Deus, e Deus dá a solução. Quando seria assim imaginado que não ia acontecer, Deus tem a solução, porque Ele é o Senhor. Quem crê que os dias da sua vida, diga amém. Amém. Ele precisa ser, porque a sabedoria não é nossa, a sabedoria vem dos céus. Então, gente, é isso que o Tiago está dizendo: peça a Deus com sabedoria, né? Porque Ele dá a todos livremente e de boa vontade, né? E de certa forma será concedido conforme a vontade de Deus para nós. Eu achei aqui uma frase do Dr. Russell Shedd, é um pastor muito conhecido no mundo inteiro. Ele faleceu com 94, 95 anos.
Não é? Já falei algumas vezes sobre esse pastor. Ele deixou uma editora Nova Vida, né, onde ele foi o fundador dessa editora. Ele chama-se Russell Shedd. Ele vai falar sobre esse texto aqui a seguinte coisa: esta ordem é uma parte necessária da vida de oração do cristão. Desculpa, gente. Errei. O texto a frase desse autor de Russell Shedd é: conhecer a Deus e a si mesmo é o vestibular mais importante e compensador pelo qual o cristão pode passar. Sabe o que ele está dizendo? Que essas tribulações é o vestibular da vida. Não tem vocês? Para você fazer uma faculdade ou entrar numa universidade, tem que fazer o vestibular. E o vestibular é o quê? É uma prova. Então, para você estar apto e apta e ser aprovado para entrar na universidade, tem que fazer a prova. Da mesma forma, para a gente estar apto e apta diante do Senhor e se alegrar no Senhor, o vestibular é as provações. Que lindo isso, tá, gente? Então, que vocês compreendam. Não fica falando, murmurando: Jesus, estou morrendo, e agora? Não. Jesus, obrigado, porque até as provações é o Senhor que manda. Me ajuda a passar e suportar por elas. Uma outra frase importante é do pastor Hernandes Dias Lopes, eu achei interessante, vai dizer assim: quando estamos sendo provados, precisamos de sabedoria para não desperdiçar as oportunidades. Então ele entende que na provação tem oportunidade. Olha que lindo isso. Que Deus está dando para chegarmos à maturidade. Então a sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas e as provações para o nosso bem e para a glória. Olha que lindo isso, irmãos. Então, percebam, irmãos, que o Senhor tem nos chamado para suportar as provações. Então, não fique assim, e agora? Agora nada, agora não é mão de Deus. Ele é que vai agir. Peça sabedoria a Deus. Se alegre na provação, porque essa provação vai gerar perseverança. Essa provação vai gerar o quê? O que mais, gente? Quem aprendeu? Maturidade. Vai nos tornar mais resistentes, né? Resilientes. Cristãos maduros. Não é aquele cristão que fica assim, reclamando toda hora. Não. É aquela música do falecido da Bahia, como é o nome? Lázaro. Estou passando pela prova, dando glória a Deus, mas é mais ou menos isso mesmo. As lutas vêm, mas obrigado, Jesus, aqui estou. Me ensina, Jesus, me leva, me ajuda. Eu quero sabedoria, eu preciso de sabedoria para passar por elas. Que o Senhor Jesus nesta noite nos dê sabedoria para passarmos pelas provações com alegria, aleluia, com perseverança, né? E com graça no Senhor Jesus. Amém? Fique com essa palavra.